Caros alunos, sejam bem-vindos à primeira aula de AutoCAD. Antes do início da aula, falarei algumas normas da nossa instituição. Horário de aula: período da manhã, inicia-se às 8 horas e vai até às 11 horas e 30 minutos. O período da noite inicia-se às 18 horas e 45 minutos e vai até às 22 horas e 15 minutos. Qualquer saída antes do horário previsto deve ter a autorização fornecida pela coordenação. Faltas. A respeito das faltas, devemos saber que cada dia de aula é computada 4 aulas, sendo que o número máximo de falta permitida é um total de 10 aulas. Nosso sistema de avaliação é elaborado em 3 meios, sendo denominado AV1, AV2 e AV3, onde sairá a média final, que é a soma das 3 avaliações dividido por 3. A média final, se for superior a 5, o aluno estará aprovado automaticamente. Caso seja inferior a 5, o aluno estará de recuperação. Exemplo: o aluno tirou 3 na média final, a sua nota de recuperação tem que ser igual ou maior a 7, onde a soma das duas notas tem que ser igual ou maior que 10. Dividido por 2 será igual ou maior que 5. Caso seja inferior a 5, a média da recuperação com a média final, o aluno estará automaticamente retido nesta matéria. Em nossa primeira aula, vamos abordar um pouquinho do software do AutoCAD. O AutoCAD é um programa que se enquadra no conceito de tecnologia CAD e é utilizado mundialmente para a criação de projetos em computador. Na verdade, o AutoCAD é o nome de um produto, assim como o Windows, o pacote Office, que enquadra Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Existem outros softwares de CAD, como MicroStation, Vectorworks, Intelligent CAD. Para modelamento tridimensional e paramétrico, temos o CATIA, o ProEngine, SolidWorks, SolidEdge e etc. A sigla CAD surgiu de 3 palavras em inglês que, traduzindo para o português, seria computador auxiliando desenho. Muitos dos programas CAD que existem no mercado aplicam-se a uma necessidade específica, como arquitetura, mecânica, elétrica, geoprocessamento, entre outras. O AutoCAD é o programa que veio substituir as nossas antigas pranchetas de desenho, sendo que no computador o nosso CAD é o lápis, a borracha, o esquadro, a régua, o compasso, entre outros elementos que se usava na época do desenho de prancheta, e saindo com muito mais qualidade e precisão por ser executado em um computador. De nada adianta termos um programa eficiente de CAD se não tivermos conhecimento e fundamentos na leitura e interpretação de desenho técnico, segundo as normas ABNT, onde podemos ver a barra de propriedades, menu suspenso, barra de standard. Nós temos a tela gráfica, ou seja, a área de trabalho onde será executado o desenho propriamente dito. Nós temos barras de ferramenta, nós temos as linhas de comando, onde é essencial fazer a leitura para que a gente possa interpretar o uso correto de uma ferramenta. E nós temos a barra de status, entre outras ferramentas que nós vamos aprender no decorrer do curso, que é muito importante para a reprodução de um desenho no computador. Assim como aprendemos no slide anterior que existem várias ferramentas de comando para execução de um desenho técnico, também existe em nosso teclado várias teclas de atalho que facilita no dia a dia o nosso trabalho para execução de um desenho técnico, como
Exemplo, o F8, que ativa o orto, ou seja, ele fixa o plano ortogonal. Nós temos o F10, que ativa a coordenada polar. Nós temos o F1, que é o help, que nos ajuda. O F2, que carrega a tecla de texto. Nós temos lá o F4, que aciona a mesa digitalizadora, se houver. Nós temos o F5, que coloca o isoplan, ou seja, ele controla os nossos planos isométricos ao fazer uma perspectiva. Nós temos o F6, que é o controlador das coordenadas, assim como vários que podem nos ajudar. Estou mostrando apenas alguns, mas o nosso AutoCAD existe muitas teclas de atalho que facilita em nossos comandos no dia a dia. Temos o comando Line, cria as linhas de construção do desenho. Temos o comando Erase, apaga as entidades criadas no AutoCAD. Comando Orth, que trava o cursor no eixo ortogonal, como já tinha falado no anterior. Ele realiza linhas perfeitamente retas. Temos o comando Grid, que ele cria a malha dos pontos imaginários na tela. Temos o comando Snap, permite o deslocamento ajustável do cursor, dependendo ou não da marcação do grid. Temos o comando Regen, provoca uma regeneração do desenho, isto é, regenera significa calcular todas as entidades matemáticas construídas no nosso desenho. Temos o comando Limites, que define os limites da área de trabalho, e algumas teclas fundamentais, que seria o ESC, cancela um comando ativo, o Enter, que confirma a maioria dos comandos e ativa o último comando realizado. Temos o comando New, que cria um novo desenho. Open, abre um desenho já existente. O comando Save, salva o desenho. O Save As, que você pode, além de salvar o desenho, você pode optar um local que você quer, onde o desenho fique armazenado. Comando undo, que desfaz o último comando. Para alguns comandos serve para desfazer o erro. Comando plot, que envia o desenho para uma impressora. O plot Para view, obter um bom que mostra desempenho do como o desenho AutoCAD, será visto precisamos quando for saber impresso interpretar o sistema de coordenadas cartesiana. Pois quando precisamos construir um desenho com dimensões exatas no AutoCAD, necessitamos orientar esta construção fornecendo dados de sentido e valores pelo mouse ou digitado através do teclado. É o que chamamos de entradas de coordenadas. Mesmo hoje, com todos os recursos que o AutoCAD nos favorece, o entendimento das coordenadas é crucial para o posicionamento de um bom desempenho na execução dos desenhos. Na construção de desenhos no AutoCAD, podemos usar três tipos de coordenadas: a coordenada absoluta, a coordenada relativa e a coordenada polar. O AutoCAD 2D, o qual iremos estudar, ele trabalha com as coordenadas x e a coordenada y. A orientação x sempre será na horizontal, sendo que para a direita os valores serão positivos, para a esquerda os valores serão negativos. A orientação y sempre será na vertical. Para cima, os valores serão positivos, para baixo, os valores serão negativos. Os pares ordenados, sempre x é o primeiro termo e y sempre é o segundo termo. É importante saber que em qualquer situação dentro do AutoCAD, a vírgula só separa as coordenadas x e y, e o ponto separa os números quebrados. Vamos dar início às coordenadas, começando pela coordenada absoluta. Para elaborar um desenho em coordenada absoluta, precisamos determinar um ponto de origem em x e em y. Para demonstrar esse exemplo,
Tomei como base x0 e y0 e denominei em P1. Agora que determinamos o nosso ponto de origem, analisamos o desenho e verificamos o trajeto pelo qual vai percorrer as nossas coordenadas, conseguimos determinar os outros pontos do desenho. Lembrando que o eixo x representa as linhas horizontais e o eixo y representa as linhas verticais. Podemos também nos deparar com linhas inclinadas, o qual anda nos dois eixos ao mesmo tempo, em x e y. Agora que analisamos nosso desenho, determinamos o ponto de origem como x0, z0, vamos determinar os outros pontos de referência para elaborar nossas coordenadas. O ponto P2, 40 em x e 0 em y. O y manteve zero devido ao nosso deslocamento ter sido somente no eixo x. O ponto P3, como não teve deslocamento em eixo x, manteve a medida de 40 e deslocamos a medida de 10 para o eixo y. No ponto P4, como houve um deslocamento no sentido do valor negativo do eixo x e a medida de 10, pegamos a medida de 40, tiramos a medida de 10 e deu um valor de 30. E no eixo y mantivemos o 10 porque não houve deslocamento nesse eixo. O ponto P5, como não houve deslocamento no eixo x, mantivemos o 30 e no eixo y deslocamos ele para 30 milímetros. O ponto P6, houve um deslocamento em x de menos 10. Como nós estávamos no ponto de 30, 30 menos 10 daria 20. E no eixo y houve um deslocamento de mais 20. Como estávamos no ponto 30, mais 20 passou a ser 50. Do ponto P6 para o P7, em x, houve um deslocamento de menos 10. Então, tiramos 20, tiramos 10 e ficou igual a 10. E no eixo y, nós tínhamos 50. Como houve um deslocamento de menos 20, 50 menos 20 passou a ser 30. O ponto P8 não houve deslocamento em x, mantivemos o 10. Porém, houve um deslocamento de menos 20 em y, aonde tínhamos 30, passou a ser 10. O ponto P9 houve um deslocamento de menos 10 em x, onde estaria 10 passou a ser 0. E no nosso ponto y, como não houve deslocamento, mantivemos a medida de 10. Do ponto P9, voltamos ao nosso ponto de origem P1, que seria 0 em x e 0 em y. Absoluta, Na coordenada absoluta, observamos que o P1, o eixo inicial e o P1 final devem manter as mesmas medidas. Nesse caso, eu Após coloquei isso, o é só P1 digitar como a ponto de tecla origem, Enter e 100 finalizar em o nosso x e desenho. 100 em y. Analisando o nosso desenho e indicando o sentido que vai ser o trajeto da nossa coordenada, vimos que a primeira medida no eixo x é 25 milímetros. Se eu tenho 100 em x inicial, mais os 25 do desenho, nosso P1 ao P2 vai ser uma medida de 125 em x. E vamos manter o 100 em y, porque não houve deslocamento no eixo y. Do ponto P2 para o P3, observamos que a medida x vai se manter em 125, porque neste caso eu não fiz deslocamento em x, houve somente um deslocamento de 15 milímetros no eixo y. Então a medida do eixo x passa a ser os 100 milímetros, que era o nosso ponto de origem, somando com os 15 milímetros que eu desloquei no eixo y. Então ficaria 115. Com base nessa primeira referência que estou passando a vocês, façam um estudo bem minucioso no nosso desenho, verifique as suas coordenadas, suas medidas, se é valor positivo, se o valor é negativo, e analisem a tabela ao lado. Vejam as medidas, tirem suas dúvidas, façam as suas anotações, para a gente poder fazer uma correção melhor assim que tivermos as aulas presenciais.
A nossa segunda coordenada a ser estudada é a coordenada relativa. A coordenada relativa especifica uma distância em relação ao último ponto. Para que o AutoCAD entenda a coordenada relativa, utiliza-se o símbolo de arroba antes do par coordenado x, y. Ao digitar o símbolo de arroba, o AutoCAD vai entender que nós estamos partindo de um ponto zero. Então basta somente digitar a medida real da peça que vai ser elaborada no nosso programa do CAD. Analisando a figura abaixo, dá para a gente entender um pouco melhor. Vemos o símbolo de arroba, que vai representar que a origem é zero. Vimos o sinal de mais ou menos, que vai representar que é o sentido que o eixo X vai se deslocar. E nós estamos vendo o sinal de mais ou menos no eixo Y, indicando também o sentido que ele vai ser deslocado. Agora que entendemos um pouquinho da coordenada relativa, nós vamos elaborar um outro exercício. Mas você deve estar pensando, nós acabamos de desenhar isso aí em coordenada absoluta? Sim, no AutoCAD nós conseguimos fazer o mesmo desenho nas três coordenadas que ele nos fornece. A única diferença é que na coordenada relativa nós temos que colocar o símbolo de arroba. Como nós já analisamos bem esse desenho e já conseguimos saber as medidas em relação ao nosso eixo X e o eixo Y, nós temos aqui o nosso ponto 1 partindo do 0 em X e 0 em Y. E do ponto 1 para o ponto 2, observando o desenho, vendo que a setinha indica que nós vamos deslocar o desenho para a direita, vimos que a medida em X passa a ser 40 e em Y 0, porque nós não deslocamos nenhuma medida no eixo Y. Do ponto 2 ao ponto 3, nós não tivemos deslocamento no eixo X, então o eixo X passou a ser 0 e o eixo Y passou a ser 10. No ponto P3 ao ponto P4, a gente vai analisar que vemos uma medida diferente. Ela tem um valor negativo, menos 10 em X. Por quê? Porque a linha está andando no sentido para a esquerda. E como não houve deslocamento no eixo Y, nós colocamos a medida de 0. Do P4 ao P5, observe que não houve deslocamento em X. Então X fica 0 e a medida de 20 em Y, porque foi o nosso deslocamento. Do ponto P5 ao P6, nós temos menos 10 e 20, porque houve um deslocamento nos dois eixos. No ponto P6 ao P7, nós temos menos 10 e menos 20, porque essas duas medidas estão indo para o eixo no sentido negativo. Do P7 ao P8 não houve deslocamento no eixo X, então manteve 0, e houve um deslocamento negativo no eixo Y, de menos 20. Do P9 teve um deslocamento de menos 10 em X e um deslocamento de 0 em Y. Do P9 ao P1, que é a nossa medida final, como nós só vamos deslocar no eixo Y, nós temos 0 em X e menos 10 em Y. Após a medida final, é só teclar Enter e finalizar o nosso desenho. Vamos ver um outro exemplo de coordenada relativa. Neste exemplo, eu não determinei o ponto de origem em P1, simplesmente escrevi lá para clicar na área de trabalho. Isso mesmo, o AutoCAD eu não preciso, tanto na coordenada relativa como na coordenada polar, eu não preciso ter um ponto de origem. O ponto de origem simplesmente pode ser aonde que eu clicar em qualquer ponto da tela. Isso porque o arroba vai dizer para o AutoCAD que aquele ponto que eu cliquei é o ponto 0. Uma das coisas que foi dita no início de nossa aula que precisamos interpretar desenho corretamente para que possamos fazer bons trabalhos no AutoCAD. Por isso, aproveite ao máximo a aula de desenho técnico para que nós possamos fazer bons trabalhos na aula de AutoCAD.
Dando sequência nesse desenho, a interpretação das coordenadas, podemos ver que do P1 ao P2, a medida em x é de 50 milímetros. Como não houve deslocamento em y, nós colocamos o valor de zero. Do P2 para o P3, só subiu 20 milímetros no eixo y, então mantivemos zero no eixo x. Do P3 ao P4, nós deslocamos 60 milímetros para a esquerda, por isso o valor negativo que está aparecendo. Não foi feito nenhum deslocamento no eixo Y, então mantivemos Assim o zero. como o ditado Agora do nos P4 ao diz que a P5 já prática nos tivemos leva deslocamento à em X perfeição, e um vamos deslocamento praticar em mais uma Y, coordenada sendo que relativa. X Antes de mais nada, nós positivo temos que a analisar 80 bem o nosso milímetros desenho, e verificar as Y medidas em positivo X, 30 as medidas em milímetros. Y, Agora do aquelas que eixo são linhas deslocadas, que é P5 X ao e Y. P6, Faça uma nós análise bem minuciosa. deslocamos 80 Caso milímetros queira, anote no positivo em papel, X e faça descemos um desenho 30 novamente numa milímetros folha, negativo e depois vamos em analisar Y. a nossa Do tabelinha do lado P6 para ao verificar P7, o que só houve um conseguimos deslocamento entender de até agora. menos 60 Eu vou milímetros dar em um X, start para mantendo vocês zero no eixo até Y. o ponto Do P7 ao P8, e depois vocês vão nós tentar não seguir andamos e no eixo verificar se X, estão mantendo entendendo zero corretamente e deslocamos o só desenho menos e as 20 no nossas eixo coordenadas. Y. O ponto Do P1, P8 como eu ao já P9, disse, não precisa deslocamos colocar medida menos nenhuma. 50 Basta a gente em clicar na área de X. trabalho. Após Corrigindo o P1 a ao medida, P2, não não é esquecemos de negativo, é digitar positivo, sempre o porque nós estamos arroba andando antes das da medidas virita. do Então eixo ficou X do P8 e ao P9, colocar as medidas 50 reais em de X acordo e com o zero nosso em desenho. Y. Por A exemplo, medida do P9 eu ao tenho lá a P10 medida do só houve P2, deslocamento 20 em no X eixo e Y, zero no sentido em negativo. Y. Se eu Então olhar ficou perfeitamente o nosso zero em X e desenho menos e 15 observar aquela em setinha, Y. nós Do vamos ver que eu tenho uma P11 medida ficou do menos P1 ao 140, P2, uma medida e de zero 20 no milímetros. eixo Y. Por isso que E ficou para 20 finalizar em o X a e nossa zero peça, nosso no desenho, Y. porque nós não P1 andamos ele no voltou a eixo ser Y. zero em Do X P2 ao e P3, 15 em eu Y. subi uma Com medida isso, de 10 basta milímetros digitar no o eixo Enter e finalizar Y. Como não mais andei um no desenho. eixo X, nós mantivemos o zero. E do P3 ao P4, se vocês observarem, eu tenho uma medida lá de 10 milímetros também, só que está no eixo X. Não andei no eixo Y, mantivemos o zero. Agora que vocês fizeram as anotações do desenho, eu dei um início para vocês, dê uma sequência do ponto P4 até o final do desenho. Faça aquela análise minuciosa, coloquem todas as medidas, façam as suas anotações, porque assim que tiverem dúvidas e voltarmos às aulas presenciais, a gente vai fazer todo o levantamento das dúvidas e mais exercícios práticos no próprio programa do CAD. Agora nós vamos ver a última coordenada do AutoCAD, é a coordenada polar. A coordenada polar eu preciso determinar o comprimento da linha e o ângulo no qual a linha vai ser realizada. Isso tem uma referência em relação a um círculo, como está desenhado aí ao lado. Nós temos o ângulo 0, o ângulo de 45, o ângulo de 90, o ângulo de 135, o ângulo de 180, o ângulo de 225, o ângulo de 270, 315 e 0. Deu para observar que tem uma seta indicando que o AutoCAD, para a coordenada polar, ela trabalha no sentido anti-horário, sendo que o eixo X ele é representado no valor de 0 grau e no valor de 180 graus. O eixo Y ele é representado 90 graus e 270 graus. Caso eu queira fazer uma linha no sentido positivo no eixo X, ele vai representar 0 grau. Caso eu queira fazer uma linha negativa no eixo X, ele vai ser representado por 180 graus. Caso eu queira fazer uma linha positiva no eixo Y, ele vai ser representado por 90 graus. Caso eu queira fazer uma linha negativa no eixo Y, ele vai ser representado por 270 graus.
Conforme mostra o desenho abaixo, mostra que eu preciso saber para uma coordenada polar o comprimento da linha que eu desejo realizar e o ângulo que parte do eixo zero até a medida da linha para a qual vai ser feito. Assim como na coordenada relativa, eu também preciso digitar o símbolo do arroba. Só que nesse caso eu vou digitar o arroba, a distância ou comprimento da linha, o símbolo de menor que vai determinar que eu vou digitar 1 grau após isso e o ângulo que vai ser a sua linha. A coordenada polar é muito mais complexa do que imaginamos. Caso eu não tenha o comprimento de uma linha e eu preciso usar essa coordenada, nós temos que fazer o cálculo desse comprimento pelo processo lá de trigonometria. Caso tenha só o comprimento das linhas e não tenha o ângulo, também precisamos fazer o cálculo por base de trigonometria. Isso nos mostra que nós devemos estudar, estar bem à parte e tanto o desenho técnico como o AutoCAD ter que ter boas noções de matemática. Vamos fazer a aplicação da coordenada polar. Como eu mostrei para vocês, mais um desenho semelhante àquele que eu usei para fazer a coordenada absoluta, a coordenada relativa, só que teve uma diferença. Nesse desenho, nós não tínhamos a medida de ângulo e não tínhamos o comprimento da linha inclinada. Como mostra na figura aí, eu tenho o desenho, eu tenho a medida, então nós calculamos a hipotenusa para poder descobrir aquela medida daquela linha inclinada. Por isso que eu falei para vocês que a matemática é fundamental tanto na parte de desenho técnico como na parte do AutoCAD, assim como outros cursos também, outras profissões. No AutoCAD, nós não vamos ter cálculos de trigonometria, mas é simplesmente para mostrar para vocês a importância que tem dentro de um desenho técnico, porque nem todas as informações estão presentes num desenho. Muitas nós temos que descobrir por meio de fórmulas matemáticas para chegar no nosso final. Após eu ter feito um estudo do desenho, feito o cálculo, descoberto os ângulos necessários, aí agora a gente já pode partir para fazer as nossas coordenadas. Nesse caso, eu também parti do ponto 1, 0 em x e 0 em y. Aí eu tenho lá a distância de P1 a P2. Eu tenho a medida de 40, símbolozinho lá de menor, e 0. Por que 0? Aí não é medida zero, aí seria 0 grau. Porém, no AutoCAD eu não preciso representar pelo símbolo de grau. A partir do momento que eu coloquei o símbolo de menor, ele já vai saber que está trabalhando com coordenadas polares e vai indicar o que tem após o símbolo de menor é uma medida em graus. Dando sequência no nosso ponto P3, eu tenho a medida de 10 milímetros, que é o comprimento da linha de acordo com o que mostra na nossa linha do eixo X e do eixo Y. E 90 graus. Por que 90 graus? Porque de acordo com o que eu tinha mostrado para vocês em relação às medidas angulares, a linha está posicionando para cima e para cima consideramos 90 graus. O ponto P4, a medida em x, que é o comprimento da linha, também é 10 milímetros, só que agora ela está direcionando para a esquerda. Para a esquerda, a linha representa 180 graus. O ponto P5, nós estamos subindo uma linha no eixo Y, mas como eu falei, na coordenada polar, a diferença de eixo, o que vai nos mostrar é o comprimento e é o ângulo que vai indicar para o lado que ela vai. Por isso que nós temos aí 20 é o comprimento da linha, menor, como ela está subindo, ela vai para 90 graus. Agora, o valor PC, nós tomamos uma medida de 22,36, que foi o cálculo da hipotenusa que nós fizemos em relação àqueles catetos de 20 e de 10. Após fazer o cálculo trigonométrico
do 20 e 10, nós chegamos à conclusão que a hipotenusa dá 22,36. Esse seria o comprimento dessa linha que vai ser no ponto P6 e o ângulo 117 graus. Ponto P7, a linha está descendo no mesmo comprimento de 22,36, porém a linha está em outro quadrante, cujo ângulo é de 243 graus. Nosso ponto P8 é a linha que está descendo num comprimento de 20 milímetros e o ângulo representado é de 270 graus. O P9, a linha nossa, tem um comprimento de 10 milímetros, cujo ângulo vai de 180 graus. E voltando para finalizar o desenho, a nossa linha tem um comprimento de 10 milímetros a um ângulo de 270 graus. Terminando essas medidas, basta digitar lá o Enter e finalizar o nosso desenho. Como eu me referi a vocês, para fazer uma coordenada polar, nós temos que estar bem ciente em questões dos cálculos trigonométricos, senão nós não conseguimos efetuar o nosso desenho da melhor maneira e com a melhor qualidade possível. Caros alunos, temos mais 2 exemplos de coordenada polar. Procurem estudar, procurem fazer as anotações, analisem bem os desenhos primeiro, veja qual dúvida que você tem. Nós não vamos precisar fazer nenhum cálculo de ângulo nesses desenhos, e nenhum cálculo trigonométrico. Nesses desenhos eu já estou fornecendo os ângulos para vocês, as medidas. Eu quero só que vocês tentem interpretar seguindo os exemplos que nós fizemos anteriores. Após esse estudo, eu estou disponibilizando aí 3 exercícios. Façam o desenho no caderno, se for o caso, ou então façam somente as coordenadas. Tentem desenvolver ele sozinho. Eu vou disponibilizar meu e-mail depois, vocês podem mandar lá no e-mail. Eu posso colocar isso aí também no nosso portal educacional, daí vocês podem abaixar esses 3 exercícios e fazer os exercícios no caderno ou no computador mesmo que vocês queiram. O importante agora é saber interpretar as coordenadas. A parte prática, o uso do AutoCAD, assim que voltar à normalização das aulas, nós vamos fazer só trabalho prático no computador.